O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia. E a semente vai germinando, crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderíamos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Em Deus eu espero um milagre. Cantemos, porque o Senhor, na hora de Deus, vai chegar. Estar em tua presença é o que mais busco e desejo, Senhor. Derramar minha vida, seja no pranto, na prece ou louvor, restaurar minhas forças, vencer os meus medos, fortalecer minha fé, pra longa jornada. Em Deus espero um milagre, me aproprio da graça, Senhor. Tomo posse da cura, não vou desistir, escute, com fé vou esperar. Em Deus espero um milagre, me acredito na graça, Senhor. Tomo posse da cura. Eu sei que em Deus, eu sei que em Deus, eu sei que em Deus, escuta essa frase: a minha hora vai chegar. Se escutou? Eu sei que em Deus, o Evangelho fala disso. A minha hora vai chegar. O Evangelho de hoje, Jesus fala em parábolas. E você vai se perguntar, por que ele fala em parábolas? Ele fala em parábolas porque há certos, e num determinado momento ele chega a dizer assim: sobre aquilo que vocês conhecem eu falo, e falo de forma simples. Jesus era muito simples, muito simples. Nunca entenda simplicidade como falta de conteúdo, tá? Simplicidade não é ser raso. Às vezes você pode ser simples e autêntico, você pode falar rebuscado, bonito, vocabulário altíssimo, igual domingo, mas isso é homilia de domingo, e não falar com autoridade. Falar difícil não é sinônimo de falar profundo. E hoje nós olhamos Jesus que fala
e ele dizia assim, perceba, ele falava das coisas simples: olhai as aves do céu, olhai as plantas, Deus cuida delas, vai cuidar de você. Jesus era muito simples, mas ele disse assim: se nas coisas simples que eu vos falo não podeis compreender, como que eu vou falar das coisas que vocês não enxergam? Vai ser mais difícil a compreensão. Por isso, ele fala em parábolas. Parábolas é uma forma de tentar explicar o que nós não enxergamos. É um artifício, uma forma de linguagem de tentar explicar e nos deixar comparações. O reino dos céus está entre nós. Mas filhos, muita gente pergunta: tá, se o reino de Deus está entre nós, por que não se manifesta de vez? Por que não irrompe e se manifesta de vez? Uma resposta nós já temos. Porque Deus, Ele é paciente e quer que todos façam uma adesão. E a adesão a Jesus Cristo se faz pessoa por pessoa. Segundo, o reino dos céus está entre nós. Por mais que eu e você não o vejamos, Ele está. E Ele compara o reino dos céus como algo que Ele viu muitas vezes. Ele deve ter visto muitas vezes os agricultores, porque a Galileia era o lugar das grandes plantações até hoje. Se você vai para a Galileia, você vê aquele vale fértil do Jordão, onde tem muitas plantações. E Jesus deve ter visto muito o processo. Quem aqui já plantou alguma vez alguma semente? Tá. Quem está me acompanhando sabe. Você vai lá, você planta. Eu acompanhei muito meu pai. Plantava feijão, plantava algodão. Hoje meus irmãos continuam plantando soja, plantando arroz. E não adianta, você planta hoje, se você for lá à noite, não mudou nada. Se você for todo dia, vai demorar para você ver sinais. Mas a natureza segue o seu curso. Fica onde vocês estão, por favor. A natureza segue o seu curso. Independente de você estar lá ou não, no tempo certo, a semente vai morrer, vai germinar, vai crescer, as próprias vagens, espigas, vão ter grãos. Filho, isso mostra que não adianta a gente apressar as coisas em Deus. Tudo tem o tempo de Deus. Por isso que eu fiz questão de cantar: eu sei que em Deus a minha hora vai chegar. Às vezes, meus irmãos, é tão difícil esperar essa hora. Eu comecei o programa hoje dizendo: a gente está cansado, né? Meu Deus, eu ligo a televisão, às vezes eu passo, vejo a televisão ligada, mas dá uma batedeira, não dá? É só coisa ruim, gente. Meu Deus, a gente está cansado, e termine logo essa pandemia. É um cansaço de todos nós, mas é no tempo de Deus. Às vezes também as graças que a gente está pedindo, a gente gostaria que fosse no nosso tempo, mas não é o nosso relógio que manda. Por isso, essa comparação que o Senhor está dizendo: você plantou, você está rezando, não cobra de Deus, lembre a Deus. Consegue perceber a diferença? Vou repetir: a oração não é cobrar de Deus, é lembrar a Deus. Você vai plantando. Ontem eu fiquei impressionado, inclusive está no YouTube, a primeira adoração ontem, por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, pelos enfermos e doentes. Quanta enfermidade você deve ter na tua família. Eu também estou. A gente está nessa luta, né? E a gente diz: a oração é plantada. E toda vez que você reza numa intenção,
Você não está cobrando de Deus resultados. Você apenas está lembrando: Deus, eu estou aqui. Um filho ajoelhado, um filho esperando, um filho aguardando. É nessa dimensão que a gente pode rezar sem cessar. Lembrar a Deus da nossa prece, que não é cobrar, mas ao mesmo tempo ser dócil à vontade de Deus. Essa é a parte mais difícil. Hoje, por exemplo, no rádio, uma mulher dizia: eu perdi minha irmã em janeiro com câncer, e ela estava inconformada. Às vezes a gente se pergunta: por que isso? Por que os bons morrem? Porque ela, por exemplo, no caso, tinha uma filha com necessidades especiais. Por que tem tanta gente ruim e essas pessoas não morrem, morre gente boa? É ter essa docilidade, acreditar que Deus tem um plano para tudo. Isso é fé. Filhos, na nossa vida também, na minha e na sua, é você plantar a oração, plantar o receber a graça de Deus e acreditar que a hora vai chegar. Filhos queridos, a segunda parábola de nosso Senhor também vem nesse contexto. O reino dos céus está entre nós, e está, mas é como uma semente do grão de mostarda que se planta, e aqui não é falando da fé, se torna uma árvore. É nós acreditarmos que aquilo que nós plantamos do bem, do amor, do perdão, aquilo que você planta, que às vezes você fala: mas isso não vai mudar nada, isso que eu estou fazendo não vai resolver a fome do mundo. Mas você plantou bem. Aquilo que você fez de bondade, de carinho, o perdão que você deu aqui, você vai falar: mas isso não mudou nada, a pessoa continua tinhosa. Mas você plantou a semente de mostarda, vai virar árvore. Essa parábola é isso. Nós às vezes temos impressão, desde os primórdios da igreja, até com Jesus Cristo, nós temos uma impressão de que aquilo que Ele fez repercutiu para multidões e multidões no nosso conceito de multidão. Gente, a multidão era muito reduzida. O Evangelho era pregado para poucas pessoas, mas eles plantaram. Aos poucos foi multiplicando, mas eles plantaram. Foi o milagre de um cego Bartimeu, a semente plantada de libertação que foi crescendo, e a fama de Jesus foi crescendo. Você entende o que eu quero dizer? Às vezes o que a gente vai fazer, você fala: mas o que eu vou fazer é tão pequeno. Tão pequeno para quem? Por acaso não é a soma de pequenas atitudes que mudam o mundo? Não são atitudes de pequenas realizações que mudam a família, o relacionamento? Não são pequenas atitudes na nossa vida que conseguem reverter a nossa vida de um erro para o bem? Pequenas atitudes. Nós às vezes gostamos de pensar coisas grandiosas. Os santos, a gente pensa que no primeiro momento foi o mundo inteiro. Não, mesmo Francisco de Assis, Povereto, fez lá em Assis. Se você pegar os outros santos, foi lá naquele pontual momento. É o grão de mostarda que foi plantado, virará a árvore. Então não nos deixemos esmorecer, ou não fiquemos na dúvida: mas a pouca coisa que eu fizer tem valor. Só quero lembrar, Jesus era tão consciente disso que disse: se você plantar um grão de mostarda, ou dar um copo d'água em meu nome, gesto pequeno,
gesto pequeno. Procuremos fazer pequenos gestos de transformação, de amor, de perdão, de justiça, de ética, de honestidade. É o reino dos céus que vai crescer.